Como combinado, né? Então, estarei aí dando a aula. Hoje nós estaremos estudando aí sobre os povos originários da América. Então, vamos seguindo aí com o nosso PowerPoint para a gente estar aprendendo aí sobre esses povos aí tão importantes. Então, vamos lá. Nós temos aí esses povos. Nós começaremos primeiro vendo o que são povos autóctones, são aqueles povos chamados povos originários, aqueles povos nativos, são os povos que se originaram em cada uma nas suas regiões e que tem seus costumes e que tem suas crenças e que tem suas danças e que ainda a gente pode visualizar e a gente pode perceber que ainda hoje tem alguns requisitos, né, desses povos ainda preservados ainda em algumas localidades. Então vamos lá, povos originários da América. Os povos que viveram no continente americano antes da chegada do navegador Cristóvão Colombo, em 1492, são chamados de pré-colombianos. Então, uma coisa antes. Então, antes de Cristóvão Colombo, esses povos aí são chamados de pré-colombianos. Estudos científicos indicam que os deslocamentos intercontinentais têm ocorrido em tempos diferentes e por etnias diferentes, então, esses deslocamentos aí entre os continentes aí, eles acreditam que tem acontecido aí em tempos diferentes. E a gente vai ver que tem etnias diferentes, com características diferenciadas aí. Além de características asiáticas, também há no continente americano indícios de povos que pertencem ao biotipo negroide, que aí nós temos aqui negroide, classifica esse grupo humano pela cor negra da pele. Então, nós vamos perceber ao longo do nosso estudo agora que existem características de povos diferenciados e a gente vai ver que são típicos de regiões diferenciadas, com características diferenciadas, costumes diferenciados aí. A principal forma de subsistência, ou seja, de viver dessas comunidades, era o extrativismo. Nós já sabemos o que é extrativismo, é extrair da terra, né, para o seu sustento. O cultivo de alimento, eles cultivavam também, né, praticavam agricultura aí de subsistência, como o milho, a mandioca, a abóbora, a batata e o feijão, bem como também a criação de pequenos animais, que também faziam parte da organização desses núcleos populacionais. Esses povos pré-colombianos, ou seja, vamos lembrar aí o que são povos pré-colombianos, aqueles povos que viveram antes da chegada de Cristóvão Colombo, apresentavam uma extensa diversidade de características culturais, ou seja, tinham culturas diversas. Então, vamos conhecer esses povos. Algonquinos, lá no Canadá, vamos lá para o Canadá, lá para a parte norte do Canadá, né? Vamos ver essa parte norte do Canadá primeiro, né? Então, na parte norte do Canadá, nós vamos encontrar os algonquinos, que ocupavam principalmente os vastos territórios de florestas, que eram pontilhados por lagos e rios. Eles eram cerca de 55 mil pessoas que viviam nessa região, e eles viviam da caça e também da pesca. Eles são classificados como seminômades, porque eles faziam deslocamento de acordo com o ciclo das estações. Então, eles mudavam de acordo com a estação. A estação mudava, eles mudavam também. Suas habitações eram em cabanas cônicas e também eram desmontáveis. Eram cobertas de peles durante o inverno e aí, durante o verão, era coberta por cascas de árvores, né, por conta, né, da temperatura. Então, a cabana ela ia mudando de acordo com a temperatura.
no inverno tinha peles para ficar mais quentinho, né? E durante o verão, que era mais quente, então colocavam cascas de árvore. Então vamos retomar. Os algonquinos viviam nas florestas, perto dos lagos e dos rios. A maioria desses povos viviam próximos aos rios, viviam de caça e pesca. Por que viver próximos aos rios? Para poder sobreviver, né? Eram seminômades e as suas habitações em cabanas cônicas. Agora nós vamos para os inuites. Os inuites eram chamados esquimós, mas eles não gostam de ser chamados de esquimós, porque esquimó significa comedor de carne crua, e para eles isso é um insulto. As condições desses povos é de extremo frio e escassez de alimento, então por conta do frio da localidade, né? Caracterizam sua cultura nômade e seus hábitos alimentares são ricos em proteínas e gordura animal. Atualmente, os inuits ocupam, além da região ártica canadense, terras no Alasca e também na Groenlândia. Então, na parte norte da América, existem muitos inuits vivendo também. É lógico que hoje eles sobrevivem comendo outros alimentos, além de peixe, né? De carne crua, eles comem outros tipos de alimentos, mas ainda vivem nessas localidades. Eles são popularmente conhecidos como esquimós. Entretanto, esse termo que significa comedor de carne crua, né? Eles serve para eles como insulto. Vamos escutar um pouquinho aqui uma característica desses povos. As crianças são muito importantes para os povos. Eu acho que tem que colocar para o som, para sair o som. Espera aí só um minutinho que eu vou voltar. Escutem novamente aí. Aos quais não é necessário cultuar ou mesmo fazer orações. A estatura dos inuits é pequena. Os homens medem, em média, 1,60 e as mulheres 10 centímetros a menos. Seus corpos são fortes e seus membros curtos. Vou colocar de novo, ó. As crianças são muito importantes para os povos inuits, porque, de acordo com suas crenças, os pequenos são reencarnações de seus antepassados. Os inuits creem na existência de seres superiores aos quais não é necessário cultuar ou mesmo fazer orações. A estatura dos inuits é pequena. Os homens medem, em média, 1,60 e as mulheres 10 centímetros a menos. Seus corpos são fortes e seus membros curtos. Então, eles são pequenos, a estatura, e eles acreditam, né, em reencarnações, e por isso eles têm muito respeito pelas crianças, né, porque acreditam que essas crianças sejam reencarnações de antepassados. Nós temos os iroqueses, que eram cerca de 100 mil pessoas no início da colonização, habitava as terras férteis do vale do rio São Lourenço e da parte inferior dos Grandes Lagos. Eles praticavam agricultura em vilas semipermanentes, que duravam aproximadamente 15 anos ou até acabar a madeira. Então, eles viviam aí praticando agricultura, por isso que eles eram chamados de semipermanentes, né? Eles ficavam nessas vilas até acabar a madeira, né? Quando acabava a madeira, o que fazia o grupo? O grupo, eles iam se deslocando alguns quilômetros às margens de uma boa fonte de água, até encontrar uma outra fonte de água e encontrar mais madeira. A influência feminina abrange a estrutura política dessas vilas, então as mulheres têm grande influência sobre essa população iroqueses aí. Ainda hoje as mulheres assumem a maior parte das responsabilidades. Olha aí as mulheres comandando aí, né, os iroqueses aí. Vamos ver aqui agora a imagem aí dos algonquinos, olha aí, que foi os primeiros que nós estudamos. Depois tem os inuites,
que aqui nós temos aqui a imagem dos iglus, né? Muitos deles não vivem mais nesses iglus, vivem em casas, e depois eu quero mostrar para vocês algumas imagens na atualidade, como eles vivem, né? E esses são os iroqueses. Aqui tem até um ainda fazendo uma dança, tentando preservar, né, a cultura, trazendo um pouquinho da cultura dos iroqueses aí, naquele período lá. Esses são os iroqueses. Então, a gente falou da parte aí do Canadá, tá bom? Nos Estados Unidos, nós temos os povos indígenas. Então, a ocupação do espaço estadunidense pelos europeus foi marcada por conflitos com os nativos. Então, sempre teve muitos conflitos aí dos povos indígenas. Originalmente, o território dos Estados Unidos era ocupado por centenas de tribos. Se você vê muitos filmes relacionados aí aos indígenas, aí filmes antigos, aí você vai ver muito relacionado aí os índios né, eu falo o branco, né, o branco e o índio, é assim que era relacionado, né? Atualmente, os descendentes indígenas vivem em reservas, né, reservas preservadas, tentando aí obter um pouquinho do seu espaço, né, aquele espaço que eles foram perdendo aí ao longo do tempo. As nações indígenas que mais lutaram contra os invasores foram os Apache, Sioux, Comanche, Creek, Cherokee, Pueblo, Navajo, Iroquesa, Choctawa, Blackfoot, Mandan e Chippewa. Não sei se eu falei certo aí os nomes, mas eu acho que é assim mesmo. E aí a gente vê aí no México os astecas. Vamos escutar um pouquinho sobre os astecas. Os astecas apreciavam muita música, dança e canto. Usavam essas expressões artísticas nos funerais, nos casamentos e festividades religiosas. Vamos ver de novo. Escutar, né? Os astecas apreciavam muita música, dança e canto. Usavam essas expressões artísticas nos funerais, nos casamentos e festividades religiosas. Olha aí, eles apreciavam muito a dança e o canto, né? Até mesmo funerais. Já pensou lá no funeral dançando e cantando, gente? Pois é. Então, os astecas eles são considerados um dos mais poderosos e desenvolvidos impérios. Olha aí, gente. Poder. Olha aí como que eles eram poderosos, os astecas. A agricultura, o que eles desenvolviam na agricultura? O milho, feijão e abóbora. A religião, eles são considerados politeístas, ou seja, como vocês já estudaram história, eles acreditavam em mais de um Deus, né? Sua arquitetura, né? É muito importante a questão das pirâmides, que eram repletas de escadas. Se a gente for analisar aí e ver imagens, nós vamos encontrar aí pirâmides, templos enormes e ruas também muito pavimentadas. No México, a gente vai encontrar muito. Tem até, acho que na primeira página do livro de vocês, mostrando uma imagem que até eu pergunto para vocês o que vocês acham de estranho na imagem. Aí vocês falam, né? Tem aquelas escadas parecendo uma pirâmide com escadas, então. E essas ruas pavimentadas aí. Outra coisa é o vasto conhecimento em medicina, em astronomia e também em matemática que eles deixavam. As canoas eram o mais importante meio utilizado para o deslocamento da população. Olha aí, para deslocar de um local para o outro, eles usavam as canoas. Em 1521, o espanhol Hernán Cortés, ele conquistou o território, foi lá e atacou durante 75 dias, onde foram destruídos templos e utensílios de ouro. Então, o espanhol acabou com a civilização aí, né, se a gente for falar, né? Ele atacou durante 75 dias a região. Hernán Cortés foi considerado um grande, como fala, um grande guerreiro, né? Sim, guerreiro que fala lutador, né? Porque ele acabou com a civilização, né? Ainda existem diversos elementos da arte, da culinária e do vestuário asteca ainda, né?
paisagens urbanas e alguns grupos de descendentes ainda preservam esse idioma que é chamado de Nahuatl. Nahuatl, né? Acho que é o nome que a gente fala. Eu não sei, então, gente, se você for ver documentários, tem aí, eu não sei se vocês já estudaram isso em história, sobre esse espanhol, Hernán Cortés, então tem muitos documentários falando sobre ele, né? Sobre enaltecendo, né, ele, né? Mas, na verdade, ele acabou com uma civilização, ele acabou atacando essa civilização, né, gente? E destruindo, né, esses templos e esses utensílios, e roubando, né, utensílios de ouro aí, que eles eram muito ricos em ouro, né? Os maias, né? Nós temos outra civilização, que são os maias, surgiu em 2600 a.C. O território maia ocupou a planície de Yucatán, no México, e se estendeu até a América Central. Desenvolveram o calendário de 18 meses. Olha aí o que eles deixaram, com 20 dias e mais 5 dias adicionais. Criaram um complexo sistema de cálculo e escrita. Eles também têm uma religião politeísta, que acredita em vários deuses, agricultura também, milho, e aí eles cultivam o cacau, que são considerados sagrados para eles, esses produtos. Possíveis razões para a decadência da civilização maia. O que pode ter acontecido, né, para que essa civilização se perdesse ou acabasse? Alguns supõem que ela tenha ocorrido pelo domínio de povos inimigos, né? Alguns inimigos podem ter vindo e atacado, assim como aconteceu lá com os astecas, e outros consideram que uma seca prolongada veio e esgotou todas as fontes de água que tinha, e aí muitos povos foram morrendo por conta dessa seca prolongada, e a produção de alimento foi acabando, e com isso a população não conseguiu resistir, né, a essa seca e morreram, né? E aí nós temos aí esses povos, né? Deixa eu ver que tem outra aqui, ó. Atualmente, mais de 7 milhões de maias vivem nas suas regiões originais e muitos ainda mantêm muito de sua cultura ancestral. Alguns estão integrados com a cultura dos países onde vivem, mas muitos ainda utilizam a linguagem maia como idioma principal. As maiores populações dos maias modernos habitam os estados mexicanos. Então, olha aí, nos estados mexicanos. Vou colocar de novo, tá, gente? Atualmente, mais de 7 milhões de maias vivem nas suas regiões originais e muitos ainda mantêm muito de sua cultura ancestral. Alguns estão integrados com a cultura dos países onde vivem, mas muitos ainda utilizam a linguagem maia como idioma principal. As maiores populações dos maias modernos habitam os estados mexicanos. Os estados mexicanos, aí nós temos os maias também, né? E aqui a gente encerra, então, a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estudem e fiquem com Deus. Beijos!